Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Capitão Comando nas áreas. Hoje eu vou falar aqui sobre uma coisa que eu encontrei na oficina da Steam, achei muito interessante pra galera que joga a DLC SOG Pretty Fire. Eu considero essa DLC a melhor DLC já lançada para o Arma 3, tanto por eu gostar muito do assunto, né, de guerra do Vietnã, quanto pela qualidade com que foi feito esse trabalho da DLC, porque a equipe contou com um suporte muito grande de veteranos do SOG, então eles fizeram a DLC de uma maneira muito verossímil. Então, inclusive, se vocês quiserem depois olhar lá, eu vou deixar o link aqui do canal deles. Tem muitas entrevistas, pô, é bem interessante. Tem fotos antigas, coletânea de fotos que eles colocam no canal lá e tal. Estão sempre entrevistando, sempre interagindo com os veteranos, botando inclusive os veteranos para jogar também. Às vezes tem vários vídeos na internet aí com os veteranos jogando e dando a opinião deles sobre a DLC. Só que a DLC tem um pequeno problema. A campanha dela é apenas multiplayer. Você não consegue, a menos que você seja o Rambo, concluir aquela campanha, porque apesar disso tudo que eu falei, dela ser extremamente simulada, ela é bem condizente com o que acontecia realmente nas missões do SOG, ela é praticamente impossível de jogar sozinho. Você tem que ter pelo menos uns 4 ou 5, no mínimo, companheiros para poder finalizar as missões. E aí, futucando aqui na Steam, eu encontrei essas 4 missões aqui que foram editadas pelo player, deixa eu ver aqui o nome dele, Head Up. Esse cara aqui, ó, todos os créditos para ele. Inclusive, depois, se vocês quiserem entrar aqui e olhar, ele tem mais cenários editados aqui com outros contextos, mas vamos nos ater hoje ao contexto do Vietnã. Ele tem esses 4 aqui e, pessoal, acreditem, são 4 cenários muito bom de se jogar. Ele é single player, todos os cenários. Você consegue controlar com aquelas restrições do Arma, né? Que os bots são bem burros, mas você consegue, com muita paciência, cumprir as missões aqui. E elas também dão uma imersão muito boa, porque ele também foi um cara muito caprichoso, véio, foi um cara muito criterioso na hora de fazer, de editar essas missões aqui. Eu não vou dar spoiler das missões aqui, mas a gente vai jogar um pedacinho de cada uma. E pô, todas as 4 são muito boas. Essa primeira aqui é com os Navy SEALs, se eu não me engano, e os CIA Comandos sul-vietnamitas. Essa aqui é com um Recon Team, que o objetivo é destruir um comboio. Essa aqui são com 2 mergulhadores de combate. Essa aqui é uma missão bem stealth, para quem gosta de missões stealth. É somente você e mais um, você controla só mais um bot, mergulhador. E essa aqui é a missão clássica do SOG, que é a missão de reconhecimento. Você infiltra, reconhece uma trilha, faz um grampo, né? O pessoal costumava fazer os wiretaps, né? Que era grampear as linhas de comunicação do exército norte-vietnamita, e depois você tem que exfiltrar. Todas as 4 são muito boas, vamos dar uma olhadinha ali em cada uma delas. Eu vou começar com essa aqui, o Over the Top, que é a missão clássica, né, do SOG, e depois eu vou falar alguma coisa sobre ela e a gente vai dando uma passadinha nas outras missões também pra gente conhecer. Como eu falei, não vou dar spoiler para também não estragar a jogatina da galera, só vamos dar uma rápida passada para vocês verem que tá muito bem feito. Bom, pessoal, então essa aqui é a primeira missão, a Over the Top, que é a missão clássica de reconhecimento dos Recon Teams do SOG. A missão é infiltrar nessa área de operações aqui. Deixa eu mudar aqui para a carta topográfica, que fica mais fácil da gente ver. A missão é se infiltrar nessa área de operações aqui, nessa LZ. Aqui existe informações de uma trilha suspeita, né? Aquela história que tinha, né, das ramificações da trilha Ho Chi Minh. Aqui é o Camboja. A gente vai se infiltrar no Camboja e vamos fazer o reconhecimento dessa trilha. Feito o reconhecimento da trilha, temos que fazer uma interceptação, né? Colocar o grampo aqui e depois
ser extraído na PZ Santiago. Bom, aqui estamos nós. Quando eu jogo sozinho, eu gosto de jogar alternando entre primeira e terceira pessoa, que eu acho bem maneiro essa questão da terceira pessoa. Essa base aqui, ela já é a base pronta, né? Que já vem com o mapa, mas o cara, velho, ele colocou muita coisa aqui, velho. Ele colocou muito detalhamento. Aquele pessoal ali são os indígenas, né? São os Nangues que a gente vai puxar pro nosso time depois. Mas primeiro eu tenho que reportar aqui, ó, no bar. Se você entrar, vai ver várias atividades acontecendo lá dentro. O cara bêbado, você fala com o cara. Ele foi bem caprichoso ao fazer as atividades da base, né? Pra base não ficar crua, não ficar aquele negócio morto, parado. Deixa eu ver onde é que tá o... O comandante de companhia tá dentro do bunker ali. A gente vai falar com ele, ele vai pagar a missão e a partir daí vão abrindo novas tarefas. Você passa nos lugares, o pessoal interage com você, porra, bem feito, muito bem feita essa missão. Você realmente se sente como um 1-0. Aí o cara interagindo, estão esperando você lá dentro. Aqui é o PC do comandante de companhia. Vou trocar uma ideia com ele. Bom, o tempo tá bom. A missão tá em condições de partir. Se você tem alguma pergunta, agora pergunte agora. Se não tiver pergunta, junte o seu time. Vá para o Launchpad, que é onde vai decolar o helicóptero, e meta o pé. Aí você pode ficar perguntando várias coisas aqui sobre COVE, que é o suporte aéreo, sobre a área de operações, sobre o comando e controle norte. Ele vai te dar algumas informações aqui. Elas não são relevantes para o jogo, mas elas dão uma imersão maior se você quiser fazer uma simulação, apesar de ser single player. Tarefas. Eu tenho que achar o meu 1-1. Ele tá aqui. Aqui está o meu 1-1. E aí, a partir do momento que você vai chamando a galera, eles vão entrando no time. Apareceu ali já, ó. 1-1, rádio operador. Aí você pode vir aqui no S4, mexer no arsenal. Tem um arsenal liberado aqui. Você pode trocar, inclusive, de personagem. Se você quiser trocar, controlar os outros personagens, você pode ficar alternando também. E agora eu vou encontrar o One-Two, que é o médico, que ele vai estar próximo do hospital de campanha. Aqui também tem uma interação muito interessante, né? Que encontro com o One-Two aqui. Chamo ele para a equipe. E ele... Tem uma galera aqui que perdeu um companheiro, né, de equipe, que era o líder deles, o Nang. E ele está aqui dando uma moral para a galera aqui. Aí tem outra coisa interessante, você pode falar com o médico se você quiser habilitar o script de reviver. Ou se você quiser jogar no modo mais hardcore, o cara caiu, morreu. Você vem no médico aqui, ó, você pode ativar o revive da equipe se você quiser. Agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que juntar com o restante da equipe. Normalmente, os Recon Teams do SOG eram compostos por 3 americanos e de 6 a 9 ou 10 Nangues, que eram os indígenas locais. Agora nós temos que encontrar o nosso 01, que é o comandante do... Move right. Copy. Return to formation. Copy. Que é o comandante dos Indigs. E a partir de lá, a gente vai para infiltração. Aqui também é uma coisa bem interessante. Você pode selecionar quantos homens você quer levar na missão. O problema do arma é aquela história, né? Que os bots são muito burros. Parece que você está pastoreando um rebanho de gato, que eles fazem o que eles querem. Eles cagam para sua ordem e foda-se.
Mas entre você estar sozinho e estar com alguém, é melhor você estar com alguém. Para essa missão de reconhecimento, como não pode mexer muito no terreno, eu vou levar apenas 4. Eu vou levar esses dois aqui, que são o meu 10 e o 11, e eu vou levar mais apenas o 01, para não fazer muita bagunça. Vou levar 5, vou levar 5. Vamos levar 5, eu vou levar mais um Machine Gunner aqui. Precisar fazer uma TIE defensiva, eu tenho um Machine Gunner. Ok, agora vamos lá para o... Vamos lá para ZPH para poder partir. Aí aqui agora eu vou chamar o helicóptero da infiltração. Como eu disse, pô, os caras são muito burros, cara. Eles não ficam me acompanhando, eu chamo, eles cagam na minha cabeça. É foda, é muito difícil controlar o AI no arma. Vamos ver. Vou tirar o zoom aqui, para depois na hora que eu chamar não... Vamos ver. Esse nível de zoom aqui tá bom. Requesting airlift at the designated coordinates. Over. Roger. Transport dispatch. Pô, cadê esses animais? Onde eles vêm? Lá atrás, ó. Get in that gear. Standing by. Olha, embarca aí. Everyone in? Let's get out. Bora. Indianápolis. Vamos embora. Essa parte é uma das partes que eu mais gosto, véio. É a infiltração e a exfiltração, velho. Acho muito maneiro. Bom, pessoal, eu não vou continuar na missão aqui. Vamos passar para outra, para a galera pelo menos ter uma ideia aí de como é que funciona, para também não pegar spoiler e a galera perder a graça de jogar depois. Bom, nessa segunda missão aqui, nós controlamos uma dupla de mergulhadores de combate para realizar um ataque de pequena escala em resposta a uma ação do exército do Vietnã do Norte. Nós estamos aqui agora, já não mais no Camboja, estamos agora no Vietnã do Norte, bem próximo aqui, praticamente dentro da capital, Hanoi. E a nossa missão é se infiltrar, desativar umas minas navais que se encontram nessa região e depois atacar a refinaria e esse depósito aqui. Olho por olho. Ali meu canga. Talvez eles tenham um barco de patrulha a norte. Fica ligado. Sem dúvida, as defesas estão bem posicionadas, são fortes. Vamos mergulhar. Bom, meu primeiro objetivo está nessa direção aqui da ponte ali, mais ou menos. Aqui é o meu ponto de inserção. Ele está a oeste aproximadamente 150 metros. Então nós vamos para oeste aqui e vamos descer. Vamos embora, parceiro. Bom, pessoal, já identifiquei a primeira mina ali.
eu adianto que elas são bem difíceis de encontrar, então eu aconselho a vocês fazerem um escaneamento desse modelo aqui que eu fiz. Ó. Um exemplo, vocês saíram daqui, vem para cá, aproximadamente uns 100 metros, e aí começa a escanear aqui a área em zigue-zague. Se você ficar rodando perdido aqui, vem acompanhando as curvas de níveis, ó, ele indica aqui, ó, saí daqui, estava 15 metros negativo, aí 16, 17 foi afundando, 19, aí eu subindo de novo aqui, eu começo a subir, acompanha a curva de nível aqui, também a medição aqui. Você vem acompanhando o leito, né, o leito submarino, e vem acompanhando e vem fazendo esse zigue-zague aqui, esse escaneamento para poder achar. São 3 minas, uma vez encontrada, você tem que desativar ela. I see a mine. E a partir do momento que você desativar as 3, aí você segue para esses 2 objetivos aqui. Tem barcos inimigos que patrulham constantemente a área aqui, então é interessante que você se mantenha o tempo todo submerso. Estou aqui fora para poder mostrar, mas é interessante que você faça a sua navegação o tempo todo submerso. E aí, para você fazer a navegação submersa, você tem que ter um conhecimentozinho da carta para você poder navegar. Não adianta você pegar só o azimuth, você tem que vir acompanhando. Vem acompanhando as curvas de nível, vem acompanhando as pedras, vem acompanhando o terreno para você saber se situar. Eu gosto de jogar sempre no modo hardcore, então não aparece aqui onde eu tô. Eu acho que é bem interessante você jogar nesse modo porque você realmente simula como se você tivesse uma missão. Tirando o fato de que eu tô com a carta topográfica embaixo d'água, mas você consegue simular muito bem esse quesito aí de uma operação militar. Essa terceira missão aqui, Convidados Inesperados, é praticamente similar à primeira, só que ao invés de ser um reconhecimento, você vai realizar uma emboscada. A gente vai decolar da nossa base, novamente se infiltrar para o Camboja, em uma ramificação aqui da trilha Ho Chi Minh, e preparar uma emboscada para um comboio de suprimentos que está vindo do Camboja em direção ao Vietnã do Sul. E aí depois você escolhe, na hora de exfiltrar, se você quer se exfiltrar de helicóptero ou se você quer se exfiltrar por meio naval. Aqui você tem que desativar umas antiaéreas e aqui você tem que neutralizar uma guarnição norte-vietnã. Essa missão aqui é muito pau, meu irmão. É inimigo pra porra. Muito inimigo aqui, muito maneiro. Não vou entrar nela porque o começo dela é igual a outra. A parte da infiltração, aquela parte da base lá é bem similar à outra. Mas podem jogar sem medo, que é muito boa essa missão aqui. Bom, e essa última missão aqui eu não joguei ainda. Vou abrir com vocês aqui agora, mas eu tenho certeza que é tão boa contra as outras. A nossa missão aqui é patrulhar uma área de 400 milhas quadradas no delta do Mekong, no próprio Vietnã do Sul, na região de Pântano, né, conhecida como Ramsat Special Zone, para encontrar posições Vietcongs escondidas que ainda estão realizando eles utilizam isso aqui como uma rota de suprimentos, né, para o Vietnã do Sul. Então nossa missão é patrulhar essa área aqui e eliminar o que a gente encontrar aqui. Vamos ver qual é a missão. Patrulhar até estabelecer o contato e matar a maioria dos inimigos quanto for possível. Alguns pontos de interesse marcados na carta para procurar sobre pontos fortes da guerrilha. Tem alguns intels também para a gente pegar. E existem cachê de armamento também dos inimigos para destruir. Alvos de alto valor, incluindo morteiros, comandante local, né, Vietcong. Pô, bem maneira essa missão aqui. Extrair após a missão completa. Vamos dar uma olhada nela aqui. Pô, maneiro, maneiro, maneiro.
Nossos alvos ainda estão lá, em algum lugar escondidos. Você provavelmente está certo. Uma cidade fantasma. Vamos lá. Melhor olhar. Silverback 3, também não sei o que é. Eles estão dizendo que as guerrilhas... Pô, não dá tempo de ler, é muito rápido. Meu inglês é uma merda. Let's hump it, mata. 100 meters, front. Ok. Só que, porra, eu não sei onde eu tô aqui, né? Reporting. Cadê o comandante de companhia? Faço ideia de onde eu tô aqui. We see Stronghold captured. Ou seja, a gente capturou aqui esse ponto forte, então muito provavelmente o meu comandante de companhia está por aqui. Vamos procurá-lo. Ele está a norte. Então ele está para cá. Achei ele aqui, ó. Ah, tem civis tentando evacuar, sair, vazar, né, da área de operações. Avisei os marinhos para não passar a nossa área de operações. Vou te informar pelo rádio quando você estiver se aproximando da área de operações. Se você tiver alguma pergunta, faça agora. Se não, Stingray Vega, green light to proceed Silverback for get work. Ok, vamos ver o que é que tem que perguntar ele aqui. Não tem mais nada para perguntar. Vamos lá, scripts opcionais. Pierre MGI, speak to the CEO, medic, let the CEO Ike. Players, our leads. Speak to this player, current selected leader group. O médico acho que está lá embaixo. Player always leads. Vou botar aqui para eu sempre liderar, né? Eu liderando, eles já bagunçam tudo. Imagina eu deixando eles liderarem. Meu amigo. São esses daqui, eu acho que são esses daqui, vamos ver. Ah, aqui ó. Luz verde para começar a missão. Nossas suspeitas estavam corretas, muitos dos VCs na área e saíram. Porra. Ei, fudeu, deu merda. Incoming. Take cover. Todo mundo bem? Fucking VC Mortars. Duas peças de morteiro. Temos que localizar ou capturar ou matar o comandante. Não sei o que é courier. The points of interest. Ou seja, eu posso rodar o mapa aqui a culhão e posso ir para os pontos de interesse. Podemos destruir os caixas de suprimento. Aparentemente temos amigos e civis tentando evacuar através da O. Tomar cuidado com civis. Ok, beleza. Eu tenho agora 2, 3, 4, 5 caras ao meu comando aqui. Stingray em Vegas. Ah, eu tenho 2 squads aqui ao meu comando. É o barco bem típico da região, né? A rabeta. Muito maneiro. Fishing Village. Vou desembarcar antes aqui.
Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Podem baixar sem medo, porque as missões são muito boas. Se você quiser saber um pouco mais a respeito do SOG, eu mesmo não conhecia, desconhecia completamente a existência do SOG até o lançamento dessa DLC. Me interessei, comecei a pesquisar e me apaixonei pela história do SOG. Os caras eram muito foda, velho. Eu comprei um livro do John Plaster, que foi um comandante de destacamento durante o conflito do Vietnã. Li uma vez, estou lendo a segunda vez porque o livro é muito bom, cara. Se vocês puderem aí, tem na internet aí, procura, tem no Kindle, na Amazon. Eu comprei a versão física porque eu gosto de ler livro de papel, não gosto de nada digital. Mas podem ler, também é muito bom, véio. Tem vários outros livros aí de vários outros autores, veteranos do SOG, que participaram ativamente muitos deles em mais de uma vez, 2 ou 3 passagens pelo Vietnã. É bem interessante. Bom pessoal, agradeço aí a todos que ficaram até o final. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo ou a próxima live. Valeu, fui!